Irmãos, dando prosseguimento ao projeto Aprendendo com as Salvos, hoje nós vamos falar a respeito daquilo que se denomina de Torá, ou no grego Pentateuco, que seria a reunião dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, a sabermos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 livros, que compõem a introdução da nossa Bíblia Sagrada, seriam o coração, o cerne, da antiga Bíblia hebraica, também conhecida como Torá, que em hebraico significa lei. O Pentateuco nos traz como ensino a instrução divina trazida pelo próprio Deus ao seu povo. Muitas pessoas, de forma equivocada, entendem que lei seria uma expressão exclusiva do Antigo Testamento, enquanto que Evangelho seria uma expressão umbilicalmente ligada ao Novo Testamento. No entanto, amados, antes de prosseguirmos com os estudos acerca da Torá, é importante termos em mente, amado, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ambas as alianças, possuem leis e evangelhos. Tradicionalmente, se atribui a Moisés a autoria destes 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Embora Moisés não tenha sido testemunho ocular de todos os eventos de Gênesis, por exemplo, a grande maioria dos textos bíblicos, sem sombra de dúvidas, foram por Moisés escritas. Nestes estudos que daremos início hoje, pretendemos trazer a você um breve panorama acerca destes 5 primeiros livros que compõem o Pentateuco. É óbvio, irmãos, que não temos a pretensão de passar sequer 1% daquilo que compreenderia os estudos destes 5 livros históricos. No entanto, algumas características, curiosidades, peculiaridades lhe serão reveladas por meio destes preciosos ensinos. Portanto, querido, se o assunto desde já te interessa e o Espírito Santo de Deus tem te tocado o coração, fique conosco para aprender um pouco mais a respeito destes 5 livros históricos. Aproveite o ensejo antes da vinheta, se inscreva em nosso canal. Não custa nada para você, querido, e representa muito para nós. A sua inscrição e ativação do sininho nos ajudará a dar continuidade a este humilde trabalho. A nossa intenção é sermos fiéis à verdade e levarmos luz e conhecimento ao lindo povo de Deus. Não perca esta bênção, meu amado. Após a vinheta, caímos de cabeça nos estudos dos primeiros 5 livros da nossa Bíblia Sagrada. Fique conosco e se inscreva no canal. Você sabia que muitos dos títulos atribuídos aos livros que compõem o Antigo Testamento eram extraídos da primeira palavra hebraica que vinha quando da abertura desses textos bíblicos? Não, queridos? Então agora, graças a Salvos, você já sabe dessa curiosidade. O livro de Gênesis vem do título hebraico Bereshit. Misericórdia! Espero ter acertado a pronúncia. Bereshit, em hebraico, significa no princípio. O nome do livro em português é copiado na Vulgata, que por sua vez foi copiado na Septuaginta. Meu Deus! Agora é assim que você não entendeu nada. Calma, meu amado, eu vou te explicar. Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Vulgata é a tradução da Bíblia hebraica para o latim. Tranquilo? Gênesis é considerado um livro de começos. Neste livro sagrado, você irá encontrar o começo da criação, da humanidade, do pecado, das promessas e das relações de aliança. Alguns teólogos liberais humanistas, infelizmente usados pelo maligno, entendem que o livro de Gênesis não passaria de uma coleção de mitos etiológicos que explicariam a origem dos costumes e hábitos humanos. Para nós cristãos, Gênesis é um livro escrito por um homem inspirado por Deus, que nos traz uma promessa de graça que se estenderia por toda a humanidade. Noé, Abraão, Jacó, Isaac são alguns dos personagens que aparecem neste livro sagrado. Com todo respeito, meu amado, mas o autor de Gênesis não estava interessado em descrever uma história sociológica ou econômica do início da civilização. Sua maior preocupação aqui residia justamente na relação e promessa de um Deus único e maravilhoso que pretendia, assim, não apenas fazer aliança com seu povo, mas principalmente salvá-los do engano e da cegueira espiritual
que infelizmente havia sido causado pelo pecado. Várias outras histórias nos são contadas por meio do livro de Gênesis, a sabermos, a história da criação, a história de Abraão e Isaque, Jacó e Esaú, a história de José, a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, o sacrifício de Isaque, enfim. Uma quantidade infinita de histórias brilhantes que nos enriquecem e nos fazem crescer espiritualmente. Gênesis é um livro espetacular e certamente nos traz muitas revelações espirituais acerca daquilo que aconteceu nos primeiros tempos. Ao longo dos 50 capítulos de Gênesis, você terá uma ideia da criação e como tudo isto se originou. Este livro sagrado é descrito a transformação poderosa do caos em ordem ao longo de 6 dias. Se você tiver a oportunidade de ler este livro em casa, conhecerás um pouco mais acerca da história da criação do mundo, assim como a origem da humanidade. Passarás também pela queda do homem e a origem do pecado original, além de estudar também os primeiros ensinos dados por um Deus maravilhoso e único ao seu lindo e amável povo. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Você ainda lembra o que é o Pentateuco? Não, querido, não se preocupe, eu relembro para você. Pentateuco ou Torá é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. A sabermos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O conteúdo deste livro se divide basicamente em 2 grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 19, trata da saída do povo hebreu do Egito até o Monte Sinai. E a outra parte, que vai do capítulo 20 até o capítulo 40, fala das leis e mandamentos que Deus revela ao seu povo por meio de Moisés também no Monte Sinai. Êxodo, meu amado, significa saída. Este nome foi extraído da Vulgata e traduzido para o nosso português. Você ainda lembra o que é a Vulgata, né? A tradução da Bíblia hebraica para o latim. Pois é, meu amado, desta tradução se traduziu para o português e se chegou ao nome Êxodo. Tranquilo? O livro de Êxodo registra acontecimentos históricos, desde o nascimento de Moisés até a construção do tabernáculo no Monte Sinai. Não há nenhuma divergência de que este livro retrata um período de aproximadamente 85 anos de história. Porém, a divergência reside única e exclusivamente no exato período da história em que isto de fato aconteceu. Como houve apenas 2 faraós no Egito, que reinaram por 40 anos, a dúvida reside justamente em sabermos em que período da história estes eventos de fato aconteceram. Porém, amados, com todo respeito, eu creio que mais importante é o conteúdo do livro do que propriamente a datação desses eventos. O certo é que estes eventos do Êxodo ocorreram entre o período de 1500 a 1200 a.C. Aqui neste livro do Êxodo, amado, você tem uma narrativa detalhada com relação às pragas que foram lançadas contra os egípcios. O curioso desse estudo hoje é que cada uma das pragas lançadas contra os egípcios visava atacar um deus pagão correspondente. Você sabia disso? Por exemplo, as águas transformadas em sangue visavam afrontar Quinum, que era considerado o guardião do rio Nilo. Os gafanhotos, por exemplo, visavam afrontar Ísis, a deusa da vida. A triste morte dos primogênitos, em razão da dureza de coração do faraó, visou atacar a divindade maior do Egito, que era justamente Osíris, o deus da vida. No capítulo 5, verso 2 de Êxodo, o faraó chega a declarar com todas as letras: quem é Yahvé, para que eu lhe ouça e deixe Israel partir? Sabe, amados, você pode até não se importar com as coisas de Deus. É um direito que te assiste. Porém, meu amado, nunca brinque, zombe ou escarneça das coisas do céu. Todos aqueles que brincaram ou zombaram de Deus, infelizmente, a história nos mostra que eles não tiveram um final muito legal. O bom mesmo, meu amado, seria você cair de cabeça em Jesus Cristo e permitir que Ele, Jesus, te molde a imagem e semelhança dele. Aproveite esse final de semana e leia o livro de Êxodo. É uma excelente oportunidade para você perceber o quanto seu Deus tem poder para mudar qualquer realidade de sua vida. Fica a dica. Irmãos,
Por esta semana, então, é isto. Na semana que vem, concluiremos os estudos acerca do Pentateuco. Ainda nos resta, recapitulando, os ensinos acerca de Levítico, Números e Deuteronômio. Sempre lembrando, amados, que o nosso objetivo maior aqui é o de justamente não sermos enfadonhos com vídeos gigantescos a ponto de você não conseguir vê-los na íntegra. Todo estudo, por óbvio, nos exige tempo e dedicação. Porém, queremos fazer isso de forma agradável, confortável para você. Esta é a ideia central da Salvos: levar conhecimento bíblico para dentro da sua casa, te entregar de graça aquilo que de graça recebemos da parte de Deus. E antes de encerrarmos o vídeo hoje, deixa eu te fazer um simples pedido, meu precioso irmão e minha preciosa irmã. Comente aqui embaixo no vídeo. Nos diga se você tem gostado deste aprendizado com a Salvos. Nos conte seu sentimento, a sua percepção acerca daquilo que Deus tem falado com você. Nos deixe o seu feedback acerca desta página, Salvos pela Graça Mover, e nos ajude a tocar vidas, sensibilizar pessoas e corações, de modo que despertem da cegueira espiritual e possam receber da luz que somente Jesus Cristo nos entrega. Eu não sei você, querido, mas eu me sinto muito feliz em fazer este vídeo para você. Deus mudou a minha vida, tem mudado a minha realidade, e tudo o que Ele tem feito por mim, eu quero testemunhar para você. Aproveite o ensejo, já que você se alimentou da Palavra de Deus, e se inscreva em nosso canal. Talvez isto não seja relevante para você, mas representa muito para nós. A sua inscrição e ativação do sininho nos ajudará a dar continuidade a este trabalho. A nossa intenção é sermos fiéis à verdade de Deus e levarmos luz e conhecimento ao lindo povo de Deus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.